O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus pôs-se a dizer: Eu te louvo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. Sim, Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Diz a palavra do Senhor. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos prestar atenção sobre a palavra jugo. Tomai sobre vós o meu jugo. O que significa jugo? Qual é o sentido dessa palavra? Por que Jesus está usando essa palavra jugo? O sentido nós podemos buscar na própria palavra. Se olharmos, por exemplo, a primeira leitura de Zacarias 9, o texto dava um sentido da palavra jugo. O versículo 10, na primeira leitura, dizia: O Senhor eliminará os carros de Efraim, os cavalos de Jerusalém. Ele quebrará o arco do guerreiro e anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, e desde um rio até os confins da terra. Então aqui nós vemos a palavra domínio, e nós podemos relacionar a palavra jugo com a palavra domínio. Portanto, jugo tem a ver com alguém que está impondo um domínio sobre o outro. É claro que aqui nós estamos falando do domínio do Senhor sobre nós. E se, por exemplo, olharmos a segunda leitura, que nos manda viver segundo o Espírito, não segundo a carne, não segundo o instinto, nós podemos entender então que tomar o jugo significa colocar-se sob o domínio do Senhor. Tomar o jugo significa submeter-se ao domínio do Senhor, ao domínio do Espírito, e viver segundo o Espírito e não segundo a carne. O jugo de Jesus, diz o texto do Evangelho de hoje, é suave e se contrapõe aos fardos pesados e insuportáveis que os escribas e fariseus do tempo de Jesus impunham aos homens. O jugo de Jesus, o domínio de Jesus, portanto, é diferente, é suave, é leve. Diferente da religião daquele tempo, que colocava fardos enormes, pesos enormes sobre as pessoas. Portanto, era um jugo pesado, era uma maneira de viver a lei que subjugava as pessoas, mas era pesado, era difícil, era complicado viver daquela maneira, obedecendo tantas prescrições. Então,
Jesus, ele diz que nós podemos escolher o jugo dele, que é leve, que é suave. E a palavra-chave aqui, queridos, é escolher. Escolher o jugo de Jesus. Fazer opção. Nós podemos optar. Nós podemos escolher. E cabe então se perguntar agora: eu quero fazer esta opção? Eu quero me submeter de verdade sob o domínio de Jesus? Na verdade, Jesus nos propõe uma troca. Ele propõe para nós que nós troquemos com Ele uma coisa. Trocarmos o jugo antigo, aquilo que nos domina, aquilo que pesa sobre nós, até mesmo o domínio do pecado em nossa vida, o domínio do mundo sobre nós. Pegarmos isso e entregarmos a Ele e tomarmos sobre nós o jugo dele, entregar a Ele o nosso peso e Ele nos dará alívio, Ele nos dará descanso. Dizia o versículo 28, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Nós entregamos a Ele o nosso peso, e Ele nos dá alívio, e Ele nos dá descanso. É a troca que o Senhor quer nos favorecer. Mas também, além do alívio, o Senhor quer nos fazer aprender. Diz o versículo 29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso. Aprender dele. Jesus diz, eu sou manso e humilde de coração. O que nós devemos aprender? Devemos aprender isso. Devemos aprender a sua mansidão. Devemos aprender a humildade de coração. É muito importante isso. A mansidão. Sobretudo num tempo onde vivemos a radicalização. Um tempo onde nós vivemos a oposição de uns contra os outros. Sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Mansidão, por exemplo, que deve ser vivida na família, ao invés de agressividade. A oposição, o estar no extremo oposto do outro, gera tantas vezes, infelizmente, agressividade. Pense um pouco nas suas relações familiares. Relação com os seus pais, ou com os seus filhos, na relação entre os irmãos. O que marca a relação de vocês? O que marca a sua relação? É a mansidão ou é a agressividade? O Senhor nos convida a aprender dele, a mansidão. Talvez hoje nós possamos pedir ao Senhor justamente que Ele nos dê essa graça, uma vez que nós oferecemos a Ele o nosso peso, o nosso fardo, e queremos não mais viver sob o domínio dos instintos, e sim viver sob o domínio do Espírito, que o fruto deste domínio do Espírito em nós seja a mansidão. Nós precisamos buscar isso. Não basta apenas dizer ao Senhor que queremos. Nós devemos de alguma maneira já começar a praticar esses valores. Por exemplo, se propondo a viver na minha família, na minha casa, relações baseadas no respeito,
na gratidão e no perdão. 3 palavras que nós poderemos buscar no Senhor, aprender dele que é manso. O respeito uns com os outros na minha casa. A gratidão, ser agradecido. A mãe não é funcionária do filho, nem do esposo. O filho não é propriedade dos pais. Apesar de nós usarmos os meus filhos, o filho não é uma coisa, o filho é uma pessoa. E como pessoa, ele exige, simples fato de existir, exige respeito por aquilo que ele é. E, portanto, não deve estar subjugado ao que eu quero. Portanto, exige o respeito, o diálogo, né? E ser gratos, né? Porque Deus te deu esses filhos. Quem concedeu os filhos foi Deus. Portanto, ser agradecidos. Respeito, gratidão e perdão. Sem essas coisas, a convivência familiar deixa de ser mansa para ser agressiva. Então peçamos ao Senhor de verdade, já que nós queremos viver sob o seu domínio, peçamos o seu Espírito. Talvez você possa fazer esse exercício sempre, com frequência, antes de dormir, né? Tem gente que fala assim, eu rezo sempre antes de dormir. Daí reza lá, mecanicamente, um Pai Nosso, uma Ave Maria e às vezes já dormiu, né? Não, a oração pode ser mais longa, pode ser mais um diálogo com Deus. Talvez antes de dormir você possa pedir isso. Diga ao Senhor antes de dormir, a cada dia. Eu sei que as relações familiares são difíceis. Então talvez você possa dizer isso ao Senhor, né? Antes de dormir, pedir a Ele, Senhor, derrame o seu Espírito para que o meu dia amanhã eu viva sob o seu domínio. Na minha família eu vivo a mansidão. Talvez você possa determinar que o seu dia seguinte, pela graça do Espírito agindo em você, será um dia cheio de respeito, de gratidão e de perdão. Imagine-se no dia seguinte, vivendo essas 3 coisas. O respeito, a gratidão e o perdão. Se você fizer isso, com certeza, você vai ter essa mansidão que Jesus deseja que aprendamos. Que o Espírito Santo, então, nos dê essa graça. E que você busque viver dessa maneira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.